Estamos de volta com o argumento, é a nossa discussão sobre o plebiscito do próximo dia 11 de dezembro, que propõe a criação dos estados do Tapajós e Carajás. Já conversamos bastante hoje, já conversamos o sim ou não do Tapajós e o sim do Carajás. Agora vamos conversar com a deputada Ana Cunha sobre o não a Carajás. Deputada, é um prazer tê-la aqui, muito obrigado por ter vindo. É meu, a oportunidade também nos torna para dizer não e por que o não. A gente fica agradecido ao seu convite. É todo nosso o prazer de ter todos esses deputados com essas opiniões e assim a gente pode cada vez mais esclarecer o público paraense que está meio desinformado, a senhora sabe disso. Mas, deputada, dizer não para quem mora aqui na capital, para quem mora com conforto, com serviço, com facilidades, é muito fácil. Né? Imagino eu, uma pessoa que esteja nos assistindo em Terra Santa, né? Em Faro, em Juruti, ou lá embaixo, Floresta do Araguaia, ou coisa parecida, eles devem até achar, poxa, esse cara lá com todos os serviços, com o governador do lado, resolvendo tudo, deve ser meio fácil dizer não, não? Eu acho que na realidade não é fácil. Nem um sim, nem um não, Mauro. Porque, primeiro, que você está ponderando com vidas. E quando se pondera com vidas, traçando fatos, você primeiro aumenta a tua responsabilidade. E eu acho que na hora que você senta e pondera o não, e por que o não? Ou então por que o sim? E como você diz, hoje que nós estamos aqui na capital, estamos num conforto, aparentemente com uma saúde um pouco mais estruturada, como fica as comunidades, os municípios que estão mais distantes dessa infraestrutura? Mas será que essa infraestrutura muda se separar o Estado? Será que essa infraestrutura realmente chega da maneira que a população pensa que chegará? Ou será que se nós estivermos juntos, unidos e mudando uma política tributária, mudando uma forma de gestão, é que realmente vai chegar esse recurso na mão da população menos assistida? Eles já esperaram mais de 500 anos, tem histórias incríveis. O deputado Gans aqui falou do irmão dele que ficou na beira da estrada esperando o transporte. Então, o Tapajós, eu acho que é uma fase de quase 100 anos, e o Carajás é 50. Então não é mais de 500, Mauro, menos. De avós, não, desde a época do Império já falavam na província do Tapajós. Sim. É coisa bastante antiga, lógico que o Carajás é mais recente, né? Até a ocupação do sul do Pará é mais recente do que a do Oeste. Agora, nós demoramos muito, nós aqui da capital, a olhar para o Estado como todo. Eu acho que o grande mérito desse plebiscito é que pelo menos agora as pessoas estão sabendo que o Pará é um pouquinho grande, né? Sim. Eu acredito te dizer o seguinte, eu acho que nós não demoramos muito a olhar. Eu acho que o que falta mais, na realidade, é uma presença maior de uma discussão entre regiões. É uma discussão, inclusive, de plano de gestão. Admiro o meu governador, respeito o meu governador, mas eu também acho que hoje, nesse novo momento, nesse novo governo, ele passa a fazer um novo tipo de gestão no Estado, onde ele planeja um governo itinerante. Será que em outros momentos se planejaria isso? Ou será que também, devido às necessidades, se muda a maneira de olhar? E eu costumo dizer o seguinte, Mauro, eu sou médica, estou deputada, e eu sempre costumo dizer o seguinte, quando se olha uma patologia, uma doença, primeiro, qual é a maior causa que levou a este problema? Qual é a nossa maior causa? É a falta de recursos. E a falta de recursos, ela é inerente por toda uma política nacional. De pauta, quando o país para de analisar o Pará, a região amazônica, como sendo a sua principal base de ferramenta hoje a nível internacional, a Amazônia é um dos principais instrumentos que hoje sustenta toda uma riqueza, um patamar de discussão. E aí vem um fato. Hoje, a nível internacional, nós temos uma crise. Essa crise que, inclusive, como vai nos refletir se nós pensarmos em separar esses estados? Hoje, nós podemos pensar numa proposta de um corredor produtivo. O que seria o corredor produtivo, deputada Ana Cunha? Por que a senhora fala isso hoje? Porque se nós pensarmos que hoje chega a Carajás, na realidade é o primeiro projeto de verticalização do minério que não chegou antes, Mauro. Não chegou. Porque, inclusive, isso, e a gente tem que colocar, são vários e vários governos entrando, conversando com as mineradoras que são necessárias. Será que a senhora concorda que a falta de recursos é o grande problema para o desenvolvimento do Estado? É justamente o argumento daqueles que dizem sim. Numa divisão, esse recurso seria multiplicado.
por repasses federais, por maior representatividade política, coisa parecida. O fato de estarem mais próximo da gestão, do centro da gestão, aumenta a pressão e faz com que olhem um pouco. A senhora sabe que o poder público só age sob pressão. As demandas são sempre muito maiores do que a capacidade que ele tem. O ser humano, basicamente, ele age por pressão. Pressão de necessidade. Se tu for olhar quando estás na tua família, melhor maneira de se olhar a gestão de política é a gestão familiar. Quando é que normalmente tu implementas um determinado tipo de ação dentro da família? Quando teu filho te pede, quando teu marido fala, ou quando há uma reunião familiar e se pauta que há maior necessidade de investimento em tal área. Não é diferente no Estado. O Estado é uma grande família. O que se fala hoje? Hoje há uma real discussão a nível nacional de se repensar o valor dos royalties do minério. Pela primeira vez, Mauro. E isso não é uma política de hoje, você sabe. Você que é um homem que estuda política, que vive política e respira. Porque aqui, frente a frente, você convive com as pessoas. Você as escuta e daí você tira a sua análise de tudo. E quando se pauta o Pará, a gente pauta a região amazônica. Nós estamos sendo prejudicados por muito tempo pela Lei Candir, que vem nos prejudicando. Ela é importante a nível nacional? É. E que vai se tirar? Acabar, não tem. Mas tem que ter o fundo de compensação, coisa que nunca se foi colocado. Que deveria. Quando se instalou a Lei Candir, se colocou que se iria implementar com um fundo de compensação. Até hoje, Mauro, não se colocou. Governo do PSDB, governo do PT e não se resolveu. E não se resolveu isso. Né? A tendência é que também não se resolva, por uma pressão dos estados maiores que são beneficiados com isso. Aí a senhora imagina, será que o resultado aqui do plebiscito vai realmente influenciar o Congresso Nacional? Eles são capazes de ser contra a opinião de um estado? Eu acho que primeiro, e aí venho te dizer, hoje eu faço parte da União Nacional dos Legislativos Estaduais. Porque hoje, deputada, a senhora briga por essa conjuntura. E volto a te dizer, reconheço a necessidade do povo das duas regiões, são necessárias uma implementação maior, porém, pela própria conjuntura da leitura que se faz, hoje tem o Código Florestal. Foi votado na Câmara Federal, mas foi para a pauta do Senado. Por quê? Porque o nosso estado, o nosso país, ele é diferente até em questão de municípios. A nossa fauna, a nossa flora. O nosso estado, ele é rico na sua biodiversidade. E aí vem dizer, Mauro, o estado do Tapajós, o que o governo federal veio aqui e disse que tantos por cento, acho que se não me engano é 78%, está engessado. Dentro do Carajás, 36%, e o Pará. Então não é o momento de nós nos darmos as mãos, porque tem grandes líderes na região do Carajás, como tem grandes líderes, homens pensantes, trabalhadores, que eu respeito e respeito a posição deles. Porém, acho que se nós nos mantivermos unidos, nós vamos ter possibilidade com um Pará grande, como assim é o Canadá, com um povo desenvolvido. O Canadá tem a melhor infraestrutura de educação e segurança do mundo. Por que o Pará? Deputada, a senhora está sonhando, a senhora está sendo infantil. Não, eu acredito no Pará, deputada, e acredito nas pessoas. Só o Canadá é vizinho dos Estados Unidos, nós não somos vizinhos do Maranhão. Então vamos cuidar do nosso feijão com arroz aqui, que não está tão fácil. Mas, deputada, como é que esse discurso pode chegar com um tempo tão curto para toda uma população desinformada? E aí a gente agradece a tua presença. Agradece, mais uma vez, a RBA pautando, como sempre pautou, esse grande meio de comunicação, porque você sabe que a tua audiência é fantástica em todos os municípios. Essas aberturas para nós podermos pautar quem é a favor do não, quem é a favor do sim, para com que a população saiba que, na realidade, eles é que estarão decidindo. Nós vamos ter apaixonados tanto pelo um lado como pelo outro. Porém, nós temos que ser responsáveis com o que nós falamos, o que nós pautamos para a população. Até para não provocar uma grande depressão no dia 12 de dezembro. Né? A pessoa, época do Natal, o pessoal imaginando uma coisa e da outra. Olha, Mauro, eu acredito que a partir desse plebiscito o Pará já não mais será o mesmo. Ele será, sim, um Pará onde todos nós teremos que nos dar as mãos. Respeito os deputados que o assim buscam
uma melhoria para o seu município, estão corretos de assim fazer. Sim, tem que vestir suas camisas. Tem que vestir suas camisas dos seus eleitores. Porém, eu vejo que este momento é um momento importante, quando inclusive se rediscute a nível, e parece-me que a presidente Dilma já colocou que ela é a favor de mudar, hoje os royalties, eles são um percentual de um valor líquido, são 2%, se eu não me engano, do valor líquido, passará para 4% do bruto. Por quê? Porque você sabe, quando se começa a se mexer no bolo tributário, há uma grande mudança. Porém, se a região sul e sudeste quer da região amazônica, que ela continue sendo respeitada a nível internacional, eles precisam da contribuição deles. E nós, como políticos, precisamos fazer essa demanda. Podemos colocar a população junto com a gente, mostrando que é necessário o Pará ser recompensado por tanto que já tem contribuído com a nação. Deputada, tomara que esse discurso chegue aos eleitores, o discurso do sim, do não, e que eles votem não pela emoção, mas com um pouquinho de informação, né? Para que não haja uma decepção muito grande depois. Eu estou muito preocupado com esse dia seguinte, porque eu estou vendo que muitas informações estão sendo cortadas aqui e ali, e a gente precisa se preocupar um pouco com o que vem depois, ou pelo sim ou pelo não, para que não deixe um lado, né, de cabeça baixa. Muito obrigado por essa entrevista, vamos conversar outras vezes, temos que nos ater a um horário estabelecido pela legislação, que dá o mesmo tempo para todas as frentes. Sim. E hoje a senhora defendeu o não a Carajás. Muito obrigado, deputada. Eu é que agradeço, mais uma vez te digo, continue sendo esse grande líder de grandes movimentações políticas. Muito obrigado.